E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Vamos começar do começo nesse papo, desse novo momento do canal, falando um pouco de ufologia, de neurociência, de física quântica, né? É, Houve um descobrimento de um arqueólogo das tábuas sumérias. Esse é um assunto bem famoso que mostra o começo do começo, digamos assim. Havia ou há um povo chamado do planeta Nibiru chamado os Anunnakis. Em Liu e Enki, dois irmãos vieram para cá em busca de ouro porque eles precisavam de ouro para proteger a atmosfera do planeta deles. Não sei se você sabe, tem um documentário no Netflix chamado A Strange Rock, uma rocha estranha, falando do planeta Terra e que existem átomos de ferro circulando numa velocidade muito alta no centro da Terra, que gera uma frequência que faz com que a camada da Terra seja protegida, a atmosfera da Terra seja protegida. Então, da mesma forma, eles tinham um sistema, ou eles têm um sistema em que eles precisavam de ouro, e eles vieram para o planeta Terra. E foi aí que eles criaram o primeiro protótipo de ser humano, entre aspas, digamos assim. Eles pegaram uma macaca, é daí que provavelmente vem as teorias darwinianas sobre a evolução do macaco, a partir do macaco, só que não é evolução no sentido que talvez o Darwin tenha previsto, mas houve uma transformação, houve uma mudança genética, uma mutação genética. Eles pegaram a primeira macaca e produziram literalmente, digamos assim, escravos, servidores, para poder fazer a garimpagem de ouro para que eles pudessem levar para o planeta deles e fazer aquilo que eles precisavam com relação à atmosfera deles. Mas nesse espaço de tempo em que eles permaneceram aqui, vieram outras raças, o que nós chamamos de deuses, o que nós chamamos de mitologia, quando na verdade não são mitologias nem fábulas, provavelmente tudo isso aconteceu realmente. Então houve muita mutação genética, até que num determinado momento houve cataclismas, houve o dilúvio, houve uma batalha entre raças, houve vários interesses interplanetários e intergalácticos com relação ao planeta Terra. E, segundo o Criador, algumas coisas começaram a ficar fora de controle. E foi aí que eles se retiraram do planeta. Mas, resumindo, eu estou contando mais ou menos essa história, e daí, claro, houve guerras interplanetárias, entre raças, existem algumas teorias, reza a lenda de que alguns seres negros, alguns seres negativos caíram numa zona límbica durante essas guerras, algumas naves foram desintegradas, alguns seres foram condenados pelos concílios, assim como existe prefeito, governador, presidente, existe o conselho do médio astral, do baixo astral, do alto astral, existem concílios e conselhos que cuidam do planeta Terra e cuidam de toda a galáxia no sentido de manter as coisas na sua devida ordem para que não haja destruição, para que não haja injustiça, para que não haja maldade. Mas infelizmente o planeta Terra se tornou um planeta onde tem disso ainda. Mas nós estamos recebendo pulsos do Sol central que estão elevando a frequência Schumann no planeta. Então, esses seres que caíram nessa zona límbica, que vibra no mesmo nível do planeta Terra, esses seres estão sendo recolhidos, mandados para um determinado lugar, que eu não sei dizer exatamente qual é, tá? Mas eu sei que existe uma limpeza muito grande no planeta Terra, são seres intergalácticos, seres negativados, alguns são invisíveis, outros estão encarnados, então existe um grande trabalho das naves, hoje assim, principalmente do Conselho de Sírios, do Conselho Pleiadiano, é um conselho que junta as três raças, né? Os Arcturianos, os Sirianos e os Pleiadianos. Esse concílio tem trabalhado com as suas naves aqui de forma muito séria para transformar o planeta até 2050, para que em 2050 os sirianos venham e construam uma nova espiritualidade para que realmente a mente e a consciência messiânica se instalem no planeta. Então, o que está acontecendo hoje no planeta? Esse concílio tem as suas naves atuando aqui, os pleiadianos atuam de uma forma muito poderosa no sentido da cura planetária, no sentido do amor, no sentido da espiritualidade. Tudo que nós recebemos de tecnologia, de canalização, Nikola Tesla, que foi um grande físico e um grande cientista, dizia que ele recebia alguma coisa de alguém. Foram feitas experiências na década de 50 que mostram
que existe sim contatos alienígenas que nós chamamos de deuses, né, dentro da mitologia. Foram colocados médiums dentro de uma sala e foram feitos testes de canalização, onde esses deuses falaram e contaram histórias que confirmam muitas das literaturas que nós temos a respeito desses assuntos. E eu vou reunir alguns livros e vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ler os livros dentro de um contexto de bibliografia para vocês entenderem um pouco mais. Tem alguns livros que são em inglês, outros livros em português. Mas enfim, resumindo, hoje nós estamos recebendo pulsos do Sol Central para aumentar a frequência do planeta, por isso que muitas pessoas têm sentido uma mudança de consciência, uma mudança no corpo, às vezes um certo mal-estar, porque essa frequência está sendo transformada para que a gente saia dessa zona límbica, né? Imagine que tem duas polaridades aqui alinhadas, então a gente precisa sair dessa zona límbica para que esses poderes da Matrix, do controle, de que fazem com que o homem acredite no medo, na insegurança, que o homem viva na competitividade, na inveja, na raiva, na guerra. Tudo isso precisa ser eliminado da nossa psicosfera, que é a mente da humanidade, o inconsciente coletivo, como dizia o Jung. Então está sendo feita uma grande limpeza, uma grande limpeza. Provavelmente o ciclo reencarnatório está sendo encerrado, as almas que não evoluírem, que não ascenderem, vão para um outro planeta, não vão ficar voltando para cá, porque esse planeta está ascendendo e só vai ficar aqui quem realmente for uma starseed da luz, que realmente desperta, que realmente quer evoluir e que quer realmente aprender a amar e ser amado, a se amar, se perdoar e ser perdoado. É o momento em que nós precisamos nos conectar com os deuses novamente, nós precisamos fazer a ascensão de algumas deusas que ficaram dentro de Gaia, nós precisamos respeitar Gaia, nós precisamos nos conectar à Terra e ao céu e juntar Terra e céu. É por isso que a Bíblia fala que Cristo vai casar com a sua igreja, com a sua noiva, que é a vinda do Messias, da consciência messiânica e a subida do feminino, no sentido de entronizar o feminino junto com o masculino e equilibrar a energia yin e yang do planeta e dentro de cada um de nós. Então, basicamente hoje esse é o trabalho que está sendo feito. Então contei um pouquinho da historinha para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. E nós pleiadianos, eu como pleiadiano, nós temos algumas frotas que estão atuando e algumas naves-mães que estão no Polo Norte, né? E algumas modificações serão muito drásticas. Em alguns dias teremos dias difíceis, mas porém haverá uma grande redistribuição de renda, uma grande mudança nas configurações sociais, porque vai ser um planeta onde o amor vai imperar e a consciência messiânica vai imperar, certo? A grande fraternidade branca também trabalha nesse sentido, os mestres dos raios, os mestres ascensionados, Saint Germain, Rovena e por aí vai, Kuan Yin e o próprio Maitreya, o próprio Cristo, né? o próprio Jesus, o próprio governador do planeta, né? Com o comando de Astashram, que tem o meu pai como um dos entes que trabalha com ele, que se chama Dartashen, e a minha mãe, que é uma grande geneticista que se chama Jahad Hashem, porque, como já é sabido e já foi escrito sobre isso, e alguns brasileiros e outros americanos, inclusive um ministro canadense fala sobre a existência de testes já com alienígenas que estão associados à NASA desde das décadas de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Foram roubados alguns projetos da Rússia e da Alemanha, porque o Hitler acreditava em espaçonaves, e então se montou a NASA em cima disso e já são feitos muitos testes com alguns alienígenas. E um deles, uma das raças que existe, que é muito frequente, eu vejo inclusive dentro da minha pineal, dentro do meu terceiro olho, são os Tall Whites. Existe um filme chamado Valerian, a cidade dos muitos planetas, ou a cidade dos mundos, uma coisa assim. E um outro filme chamado Jupiter Ascended, a Ascensão de Júpiter. Se vocês puderem assistir esses filmes, vocês vão entender um pouco de como funciona a dinâmica daquilo que eu estou explicando aqui para vocês. Mas é isso, basicamente é isso. Por enquanto, vamos falar um pouquinho só sobre esse início aí, para introduzir o assunto, porque tem muito mais para a gente conversar. Assine, dê o seu like, clique no sininho para receber as nossas atualizações.
E, se possível, se inscreva e assista o vídeo onde eu falo sobre a contribuição para manter esse trabalho sempre continuando, sempre evoluindo para levar o melhor da informação para você. Um grande abraço e obrigado por tudo.